Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Uma decisão que não pode ser adiada. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a compreender a profundidade do ensino contido nesta passagem das Escrituras. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agindo em nossas mentes para que nós sigamos os Teus passos. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fazer planos é um hábito de quase todo ser humano. Nós sonhamos com um futuro que nos conceda tudo aquilo que nós desejamos. Alguns sonham com uma promoção no emprego. Outros desejam progredir em sua carreira acadêmica. Muitos sonham em ter fama e poder. Outros empregam boa parte do seu tempo pensando em como podem se tornar mais ricos. É normal e saudável traçar metas de vida. Nós alcançarmos os nossos objetivos ocupa uma parte preciosa do nosso tempo e nós podemos fazer isso de uma maneira saudável. Por exemplo, é bom nós pensarmos em constituir uma família, em proporcionar uma boa educação para os nossos filhos, em usar os nossos talentos para servir a nossa sociedade, para servir a nossa pátria. É saudável nós ocuparmos o nosso tempo pensando em como podemos tornar mais confortável o ambiente do nosso lar. Tudo isso faz parte da vida. Porém, às vezes, nós podemos traçar metas de vida que não são adequadas, que podem trazer graves consequências para as nossas vidas. Deus tem um prazer enorme em abençoar os seus filhos. Ocorre muitas vezes que, infelizmente, nós estabelecemos equivocadamente metas que não são as melhores para nós. E quando nós vamos atrás dessas metas, nós podemos nos machucar e machucar outras pessoas também. Os nossos sonhos direcionam os nossos passos. Por isso vale a pena nós refletirmos sobre
o que nós realmente mais desejamos nas nossas vidas. Quais são os seus sonhos? O que você mais deseja? Onde estão os nossos sonhos? Onde estão os nossos desejos? Aí também estará o nosso coração. Por isso, é importante nós avaliarmos bem quais são as nossas metas de vida, quais são os nossos objetivos, para que o nosso coração não esteja num lugar que poderá ser altamente prejudicial. Nosso mestre, por meio da parábola do rico insensato, nos ensina uma lição extremamente preciosa de vida. Nós precisamos pensar bem a respeito das nossas decisões. Nós precisamos avaliar bem quais são os nossos desejos mais profundos. Estabelecer as prioridades corretas de vida certamente vai trazer grandes bênçãos para nós. Porém, se nós traçarmos prioridades que não são adequadas, nós podemos arruinar a nossa existência. E esta parábola do rico insensato nos mostra o perigo de irmos atrás de objetivos que são ilusórios. Nós, seres humanos, somos facilmente iludidos pela aparência das coisas. Às vezes nós achamos que determinadas situações são altamente desejáveis. E nós empreendemos todo o nosso esforço, toda a nossa energia atrás da conquista destes valores. E depois nos frustramos. E é bom nós lembrarmos também que nós não somos os senhores das nossas vidas. Às vezes nós traçamos metas, mas as circunstâncias da vida nos impedem de conquistarmos o alvo dos nossos sonhos. E então nós nos sentimos extremamente frustrados. Tomar decisões corretas na vida é um ato de grande sabedoria. E existem decisões que são urgentes. Existem decisões que são muito importantes porque vão nortear a direção que nós tomamos na nossa existência. E tomar estas decisões é tão importante que nós não podemos deixar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã poderá ser tarde demais. E a decisão mais importante a ser tomada nas nossas vidas é seguir o Senhor Jesus Cristo e os valores do reino de Deus. Esta decisão precisa ser tomada o mais rapidamente possível. Ela não pode ser adiada, porque amanhã nós poderemos não estar mais aqui. Esta é a realidade da vida. E é este o ensinamento precioso que o Senhor Jesus Cristo quer nos transmitir através desta parábola, que é conhecida como a parábola do rico tolo. O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo e os valores do seu reino traz resultados muito impactantes em nossas vidas. O primeiro grande resultado que ocorre quando nós passamos a seguir a Cristo
é desfrutarmos de liberdade. O que você entende por liberdade? Hoje, coincidentemente, nós falamos muito em liberdade, porque nós estamos vivendo esse período de pandemia, estamos necessariamente tendo que ficar em casa, seguir a quarentena. Claro que nosso desejo seria aproveitar o final de semana, ir para um restaurante, passear, viajar. Nós somos seres humanos, o nosso corpo, a nossa mente anseiam por liberdade. E nós estamos sofrendo porque não estamos nos sentindo livres. Adotar o isolamento social, ficar em casa boa parte do tempo, se for possível, são medidas extremamente necessárias do ponto de vista de saúde pública, porque muitas pessoas estão morrendo e algumas não estão sequer tendo a possibilidade de acessar um hospital, um serviço de saúde. Então nós estamos sofrendo agora porque julgamos que não estamos podendo usufruir de um direito humano básico que consideramos ser a liberdade. Mas você acha que você é livre? Pois bem, a Bíblia nos ensina algo muito profundo do ponto de vista espiritual. Ela diz que o ser humano não é livre. Se o ser humano não tomar uma decisão de seguir a Jesus, de seguir a Deus, de mudar de vida, ele pode até pensar que ele é livre, mas na realidade ele é um escravo. Um escravo do pecado. Um escravo da sua própria natureza humana, egoísta, orgulhosa, vaidosa, arrogante. E a própria ciência da psicologia já confirmou que boa parte das nossas atitudes não é tomada de livre e espontânea vontade. Na realidade, nós somos condicionados, em boa parte, pela nossa cultura, pelo ambiente em que nós fomos criados, pelos valores que nós recebemos das nossas famílias, pelo contexto social, político, histórico em que estamos vivendo. Nós não somos livres no sentido real da palavra. Mas a Bíblia nos diz que quando nós reconhecemos que somos pecadores por natureza, em outras palavras, nós erramos, e erramos muito. Quando nós reconhecemos que nós erramos, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, quando nós reconhecemos que nós ferimos a nós mesmos e as pessoas que nós amamos, quando nós reconhecemos que estamos muito longe do padrão do amor como Deus nos ensinou, quando reconhecemos esta realidade em nossas vidas e nos voltamos para Deus e pedimos para que Deus nos perdoe e nos conceda a verdadeira vida que está em Jesus. Então, quando nós recebemos Cristo em nossos corações como o nosso Senhor e confiamos nele como o nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós
e aí passamos a desfrutar de uma verdadeira liberdade. Ou seja, do ponto de vista espiritual, ser livre não é fazer aquilo que dá na telha. Ser livre não é satisfazer continuamente os desejos do nosso corpo, da nossa natureza humana, da nossa mente. Ser livre significa eu poder, de fato, fazer a vontade de Deus na minha vida e na vida do meu semelhante. Ser livre significa eu conseguir enxergar a verdade como ela é. Algumas pessoas podem objetar dizendo o seguinte: a verdade é simplesmente impossível de ser conhecida. Cada pessoa tem a sua verdade. Em parte, esta afirmação é correta. Cada um de nós constrói a sua própria realidade e tem a sua própria verdade, mas ela é apenas parcialmente correta. Nós nunca vamos conhecer, como seres humanos, limitados que somos, a verdade em sua total amplitude. Nunca vamos conhecer todos os aspectos da verdade, porque nós somos limitados. E nós enxergamos a vida através dos nossos filtros. No entanto, existe um aspecto muito importante da verdade que está acessível a todos nós. E esta verdade que nós podemos conhecer é o amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo. A própria Bíblia admite que nós nunca vamos conhecer, enquanto estivermos nesta dimensão da existência, toda a verdade. A Bíblia nos diz que apenas uma parte da verdade foi revelada ao ser humano. Nem tudo nos foi revelado. Mas aquilo que a Bíblia nos revelou é importante nós assimilarmos. E a grande verdade de Deus é Jesus. Quando você olha espiritualmente para Jesus, você está olhando para a verdade do amor, a verdade da graça de Deus, a verdade do seu valor inestimável diante do Criador. Deus considera você uma pessoa muito importante, digna de ser amada, digna de ser respeitada, a ponto de ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para doar a sua própria vida, para mostrar a você o quanto ele ama a sua pessoa, o quanto ele te ama, o quanto ele te aprecia, o quanto ele te valoriza. A verdade de Jesus é a verdade que todos nós precisamos conhecer. Conhecer Jesus é ter a verdadeira liberdade, é passar a enxergar uma dimensão da nossa existência que está oculta para aqueles que se recusam a enxergar a graça de Deus. Conhecer Cristo, voltar-se para Cristo, seguir a Cristo, não é uma questão de doutrina. É uma questão de experiência de vida. É uma questão que vai mudar toda a realidade da nossa vida. Aqui na parábola
do rico insensato, uma pessoa olha para Jesus e diz assim: Jesus, fala para o meu irmão passar a parte da herança que me é de direito para mim. Essa pessoa, aqui na parábola, ilustra uma parte importante da sociedade que se aproxima de Jesus sem compreender quem é Jesus de fato. Jesus olha para esta pessoa e diz assim: mas quem me constituiu juiz para dividir os bens entre vocês dois? Muitas pessoas pensam que sabem quem é Jesus, mas desconhecem a sua verdadeira missão. Jesus não é um super-herói. Jesus não é um amuleto que nós podemos usar para conquistar os nossos objetivos. Jesus é sim o Senhor do universo, o Senhor das nossas vidas. E a Ele nós devemos seguir e prestar toda a nossa obediência, louvor e adoração. A seguir, o mestre nos conta sobre um rico que só pensava em ampliar os seus bens materiais. Ele tinha uma fazenda e pensava assim: onde eu vou guardar tudo aquilo que eu produzo? Já sei. Eu vou destruir os meus celeiros e vou construir novos, maiores ainda. Assim eu vou ter onde guardar toda a minha riqueza, todos os meus bens, e eu vou poder desfrutar para o resto da vida. E Deus olha para ele e diz assim: que loucura! Amanhã você já não estará mais aí. Hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você vai fazer com tudo isso que você guardou ao longo da vida? Você colocou o seu coração em sonhos errados. Você não investiu nos valores corretos da vida. E muitas pessoas hoje, na pandemia, estão percebendo como nós somos limitados. Hoje nós podemos estar vivos e amanhã poderemos não estar mais aqui no seio da nossa família. O que nós estamos construindo de concreto nas nossas vidas? O que nós estamos fazendo com os nossos planos? Que metas nós estamos estabelecendo? Quais os nossos objetivos? Conforme Jesus nos mostra na parábola, muitas pessoas, a exemplo do rico insensato, estão construindo as suas vidas sobre valores errados. Estão construindo as suas vidas sobre os valores do materialismo, da aparência, da ilusão, da fama, do poder, da conquista. E estão deixando de investir na única meta que pode trazer consequências para a eternidade, que é a salvação espiritual das nossas vidas. Investir nos valores corretos, investir no amor, investir na humildade, investir na tolerância, investir na ética, investir na justiça social,
investir na honestidade, investir na paciência, investir na educação da nossa sociedade, investir em boas maneiras, investir no bem-estar das pessoas, investir em uma sociedade mais fraterna, mais solidária, investir em melhorar o meu comportamento para que eu aprenda a ser mais gentil com os outros, investir em buscar mais a presença de Deus na minha vida por meio de Jesus, investir na meditação das Escrituras Sagradas. Estes são os valores que de fato podem transformar a minha vida e a sua vida. São estes os valores pelos quais vale a pena nós buscarmos, vale a pena nós nos esforçarmos para que estes valores direcionem a nossa existência. O que adianta nós investirmos em tornar a nossa casa cada vez mais luxuosa, o que não está errado, desde que eu coloque como prioridade a minha vida espiritual? Jesus ensinou aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a nossa prioridade de vida? Claro, nós temos contas a pagar. Nós queremos dar conforto para a nossa família. Nós precisamos investir também em bens materiais. Isso não é errado. Mas jamais isso poderá ser a nossa prioridade de vida. A nossa prioridade tem que ser Deus, em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também. E qual é a vontade de Deus? Nós vivermos como irmãos de fato, numa sociedade equilibrada, numa sociedade justa, numa sociedade fraterna. Hoje nós estamos vivendo o caos. E não é só por causa da pandemia. O problema é que a pandemia trouxe à tona toda a escória do egoísmo humano. A pandemia revelou, como a ponta de um iceberg, aquilo que está por baixo, que é o extremo individualismo do ser humano. E nós estamos assistindo a um cenário mundial de violência nas palavras, nas atitudes. Estamos assistindo a um aumento no feminicídio, a um retorno de doenças que há muito tempo haviam sido extintas. Por quê? Porque se nós agíssemos como uma sociedade evoluída, fraterna, amorosa, não só os nossos governos, mas toda a sociedade já teria há muito tempo buscado
construir um sistema de saúde pública eficiente, onde não faltassem vagas. Não é culpa só do governo, isso reflete toda a mentalidade da nossa sociedade. Nós teríamos um sistema de educação onde as pessoas compreenderiam a realidade em que estão vivendo e poderiam ser mais úteis trabalhando com os seus talentos a favor da pátria. E, finalmente, quando nós seguimos a Jesus, nós passamos a desfrutar da verdadeira riqueza, que não é a riqueza material, mas é a riqueza das bênçãos de Deus. O autor da carta aos Efésios diz que nós temos nas regiões celestiais em Cristo uma infinidade de bênçãos à nossa disposição. Deus coloca essas bênçãos na tua vida, conforme a necessidade. Deus vai suprir as nossas necessidades conforme o entendimento dele. Ele sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim no momento em que nós estamos atravessando das nossas vidas. Confiar em Deus, descansar em Deus e repousar na grandeza das suas bênçãos é um presente que apenas aqueles que entregaram os seus corações a Cristo é que podem desfrutar. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo e amiga que escutam esta mensagem hoje, possam refletir sobre a decisão mais importante a ser tomada nas nossas vidas, que precisa ser urgente, não pode ser adiada para amanhã. Que nós possamos, de fato, nos conscientizar da importância de entregarmos as nossas vidas a Deus, confiando na sua graça revelada em Jesus Cristo, e seguir os valores do seu reino, para que você e eu sejamos abençoados e para que a nossa sociedade possa viver com justiça, fraternidade e paz. Que Deus abençoe a sua semana e conceda a você tudo aquilo de que você precisa. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.